Uou! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no dia 15 da nossa jornada. Estamos estudando o livro de Provérbios da Bíblia Sagrada, que está eternizado nesse livro, conhecido como o livro da sabedoria. E temos mergulhado há 15 dias no estudo desse livro. E nosso propósito é seguir até o dia 31 de março, todos os dias às 18 horas, mergulhando, aprendendo mais e estudando mais a respeito dessa palavra maravilhosa, essa palavra poderosa. Nós já aprendemos coisas muito lindas, muito engrandecedoras no livro de Provérbios e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Então nós já vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 15 do livro de Provérbios. E a leitura do verso 1 diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Quanto mais suave for a sua palavra, quanto mais agradável, quanto mais amável, afável for a palavra que brota de você, ela levará consigo o quê? A calma, a tranquilidade, capaz de acalmar qualquer furor. Mas a palavra solta, sem responsabilidade, de qualquer jeito, ela pode fazer o quê? Gerar mais raiva ainda. Provocar ainda mais raiva de alguém que já esteja nervoso, que já esteja desequilibrado em suas emoções. Então, o texto ele já começa nos chamando a atenção em relação à palavra que sai dos nossos lábios, da nossa voz, da nossa boca, de forma que seja como, Zandra, delicada. Uma palavra delicada, uma palavra suave. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. As palavras que saem, que fluem da vida de alguém que é sábio, elas se tornam atraentes. Essa atração é como, Zandra? Essa atração é as pessoas fazem questão de ouvir essa voz. As pessoas fazem questão de ouvir essa mensagem. As pessoas fazem questão de ouvir essa verdade. Então, que tenhamos mais palavras sábias fluindo dos nossos lábios para impactar e transformar a vida das pessoas. O verso 3 diz: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Não há nada nessa terra, absolutamente nada, que fique oculto aos olhos do Criador. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas e não há nada que fique distante dos olhos do Criador. As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Então, que sejamos encorajadores, que sejamos aqueles que impulsionam, que levam coragem, que transmitem coragem por onde passarmos. E para isso, precisa habitar em nós palavras bondosas. Palavras bondosas precisam fluir de nós para as pessoas. Quem despreza o que o Pai ensina é tolo. Porém, quem aceita a sua correção é sábio. Aquele que se alegra com a correção do seu pai, com a sua mãe, ele aceita, ele entende que aquela correção é o melhor do Criador para a vida deles, então essa pessoa é sábia. Aquele que recebe a correção dos seus pais e se alegra e aceita aquela correção, eis aí uma pessoa sábia. Aquele, porém, que despreza o ensino, é uma pessoa considerada tola dentro do livro da sabedoria. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. O homem que ele é justo, o homem que ele é direito, o homem que trabalha corretamente, honestamente, na casa dele, no lar dele, no ambiente em que ele convive, haverá prosperidade. Há muita prosperidade, mas aqueles que podem até ter muitos lucros, mas esses lucros vêm de ações más, de ações erradas, de ações mentirosas, de ações enganosas. Sabe o que acontece? Ela traz, o dinheiro vem, mas vem consigo dificuldade. Quando os sábios falam, eles espelham conhecimento,
Mas isso não acontece com os tolos. Os sábios, quando falam, flui deles conhecimento. As pessoas veem neles conhecimento. As pessoas enxergam neles o conhecimento que flui naturalmente deles. Mas isso não acontece com os tolos. Os tolos falam e as pessoas nem querem ouvir. As pessoas nem querem dar atenção. As pessoas não dão crédito ao que sai, ao que flui da vida de um tolo. Mas as palavras que fluem de um sábio, essas palavras chamam a atenção. Brilha os olhos das pessoas ao ouvirem. O verso 8 diz: o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Deus não quer sacrifícios, especialmente daquelas pessoas más, as pessoas que têm um coração ruim, que de alguma forma querem chamar a atenção de Deus, querem impressionar a Deus. Na realidade, o que chama a atenção de Deus, o que alegra o coração de Deus é a oração dos bons, é a oração, é a busca pelo Criador, por aqueles que são corretos, que são justos e que buscam acertar, que buscam ter uma vida digna, uma vida correta, uma vida digna de admiração. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, mas se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Ei, Deus detesta a maneira que os maus vivem, os seus costumes, as suas rotinas, o seu dia a dia, que muitas vezes é regado de muita maldade. Mas aqueles que fazem o que nasceram para fazer, aqueles que vivem o seu propósito, aqueles que fazem a diferença na vida das outras pessoas, essas pessoas são amadas pelo Criador. O Criador ama ver as pessoas fazendo e cumprindo o seu propósito, fazendo a diferença por onde eles passam, por onde eles habitam. E a gente pode começar a fazer essa diferença dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, no nosso ambiente espiritual, qualquer ambiente que nós acessarmos, nós temos a oportunidade de fazer a diferença, o privilégio de fazer a diferença. E como eu posso fazer diferença, Zandra? Fazendo tudo com excelência. Buscando excelência em tudo que você faz, buscando assertividade em tudo que você faz, dando o melhor naquilo que você faz. Eu lembro claramente de um dia que eu cheguei um pouco mais cedo na igreja, no culto que eu fui, e aí eu vi que tinha uns voluntários distribuindo uns folhetozinhos para ficar nas cadeiras, uns comunicados para ficarem nas cadeiras. E aí eu me coloquei disponível e falei, nossa, eu vou ajudar essa pessoa. Eu falei, olha, posso te ajudar colocando no restante das cadeiras? Ele falou, claro. E aí eu fui pensando, eu preciso ser célere para alcançar o máximo de cadeiras que eu puder. E aí eu fui colocando aqueles folhetos de qualquer jeito, né? Eu fui colocando lá, é importante que ficasse lá no banco e pronto, eu fui passando. E quando eu concluí, falei, uau, concluí, fui super célere. E quando eu observei, aquela pessoa que tinha dividido comigo essa tarefa, ela estava refazendo tudo que eu fiz. E ela ia passando cadeira por cadeira e ia organizando o folheto para que ele ficasse todo no mesmo formato. E quando eu olhei para trás, eu vi que os folhetos que eu arrumei, um estava de cabeça para baixo, um estava inclinado, outro estava correto, outro estava de um lado, outro estava para o outro. E naquele dia eu tive um grande aprendizado, que não é quando você se dispõe a fazer uma atividade, você não pode fazer de qualquer jeito. Você precisa dar o melhor de si. Naquele contexto não era a celeridade o mais importante, mas era a excelência. Era eu colocar tudo organizadinho, da maneira mais bonita, mais bem feita possível. Mas eu tenho certeza que Deus me permitiu aquela oportunidade para quê, Zandra? Para que eu aprendesse, para que eu entendesse que o serviço, ele não é simplesmente para ser feito, mas é para ele ser feito de forma excelente. É você dar o seu melhor, é eu chegar lá e entregar o meu melhor, para nessa situação eu olhar para trás e dizer, nossa, como o meu trabalho foi bem feito. E se ele foi bem feito, com certeza vai agradar o coração do Criador. Então, um aprendizado para mim e para você, Deus, o Criador, Ele ama aquilo que nós fazemos, mas não de qualquer jeito. O que fazemos corretamente, o que fazemos direito,
o que fazemos da melhor maneira possível, dando o melhor de nós. No verso 10 diz: quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Ei, a palavra nos chama a atenção a respeito do caminho correto. Quando você se desvia do caminho correto, você está trilhando para o caminho errado. Não tem meio termo. Às vezes você vai preencher um questionário de avaliação de alguma situação, e aí você encontra lá duas opções, sim ou não. E muitas vezes você deseja que tenha ali mais ou menos, ou quase. Só que no contexto de Deus, não existe o quase. Não existe o meio bom. Não existe o mais ou menos. Existe o que é certo e o que é errado. Então todos nós precisamos optar por um caminho. Ou seguimos o caminho do correto, ou seguimos o caminho errado. Então todas as pessoas, está aqui destacado no verso 10 de Provérbios 15. As pessoas que saem do caminho correto, literalmente estão no caminho errado. E essas pessoas serão castigadas. Serão castigadas. Por que, Zandra? Porque todo caminho do erro, ele traz consigo um preço. Existe um preço a ser pago no caminho do erro, no caminho da falha, no caminho onde não existe a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É esse o caminho que precisamos trilhar. No verso 11 diz assim: se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O Senhor Criador, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece os seus pensamentos. Nós não podemos esconder nada dele. Até o mundo dos mortos Ele conhece. Imagine o que está passando exatamente agora na sua mente, exatamente agora na minha mente. Então, um despertamento para nós entendermos que não há nada que fique em oculto para o Criador. Nada pode ficar em oculto. Então, precisamos alimentar a nossa mente com o que é bem, com o que é bom, com o que é agradável, com o que é justo, com o que é correto, porque isso sim agradará o coração do Criador. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Por quê? Porque ele é presunçoso, ele acha que sabe tudo, ele acha que não precisa de ninguém, então ele nunca vai pedir conselhos, nunca vai pedir orientação, nunca vai pedir direcionamento. Então entenda uma coisa, se em algum momento da sua vida você não quiser pedir ajuda sabendo que você precisa, eis um sinal de que pode ser uma pontinha de orgulho subindo ao seu coração. Então, uma característica das pessoas que buscam conhecimento, que buscam conselhos, que buscam orientação, que buscam aprendizado, é a humildade. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você não sabe a respeito de determinado assunto e que você está disposto a pedir ajuda. A pedir ajuda. Quem pede, recebe. O verso 13 diz: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Por mais bonita que a pessoa seja, por mais bela, pelo rosto mais maravilhoso que a pessoa possua, mas se o seu coração estiver entristecido, ainda assim ela ficará feia. A sua aparência não fará tanto impacto, não causará tanto impacto. Mas às vezes você conhece uma pessoa que na sua feição, na sua aparência, parece não ser tão agradável aos olhos, mas se ela tem um coração alegre, naturalmente você olha para ela e enxerga ela uma bela pessoa, uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, uma pessoa que chama a atenção e que envolve. Então a verdadeira alegria, ela embeleza o rosto. Quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? Então, experimente ser feliz. Experimente encher o seu rosto de alegria. E as pessoas olharão para você e verão em você uma beleza incomparável. No verso 14 diz: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com sua própria ignorância. E eu lembro de pessoas que às vezes eu vejo assim, puxa, olha que leitura interessante, que livro interessante. Ei, amigo, amiga, olha, você precisa ler esse livro. Eu dou até de presente, olha, esse livro é seu. Lê esse livro. Lê esse livro vai fazer diferença na sua vida. E quando eu pergunto, pouco tempo depois, ou muito tempo depois, a pessoa fala: poxa, Zandra, sabe o que é?
que eu não tive tempo, essa vida está tão corrida, eu não consegui ler. E talvez você perceba que algumas pessoas que às vezes têm um conhecimento nas mãos, o conhecimento disponível, acessível, mas elas não querem, então não insista. Sabe por quê? Porque quem é sábio, ele procura aprender. Quem é sábio diz, ei, eu quero, obrigada. Olha, terminei de ler, me indica outro, você tem outro. Me mostra, me ensina, eu quero mais. O sábio, ele é insaciável quando se trata de conhecimento. O verso 15 diz, todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Mesmo no momento difícil, haverá momentos de agradabilidade. Por quê, Zandra? Porque existe ali um coração feliz. Existe ali um coração onde a alegria habita. O verso 16 diz, é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Quantos casos já ouvimos de pessoas ricas, pessoas realmente providas de muito dinheiro e de muitas e muitas posses, e pessoas que tiraram a própria vida. E quando você foi pesquisar, quando você foi estudar, sondar, entender o que aconteceu, a pessoa não era feliz. A pessoa tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha alegria, não tinha felicidade. Então é melhor não ter tantas riquezas, mas temer a Deus, o Senhor, do que qualquer outra riqueza que esse mundo possa oferecer. É melhor comer verduras na companhia de quem ama você, do que comer a melhor carne onde existe ódio. É melhor você se alimentar com as coisas simples da terra, ao lado de alguém que te ama de verdade, do que os melhores banquetes num lugar onde não habita paz, alegria, felicidade, amor verdadeiro, genuíno. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Eu vou repetir. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Tem gente que o seu próprio temperamento, ele já, por qualquer coisa, ele procura um problema, uma confusão, já briga, já vira um caos. Então as pessoas até imaginam ter que lidar com esse tipo de pessoas. Mas existem pessoas que são brandas, pessoas pacientes, pessoas tranquilas, pessoas que com sua própria presença levam paz. Que sejamos essas pessoas que onde chegarmos, por onde passarmos, possamos fazer o que, Zandra? Levar paz. Que a nossa presença traga um ambiente paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Olha que forte. O preguiçoso, ele encontra muita dificuldade. Por quê, Zandra? Porque ele não tem interesse, ele não tem vontade, ele não tem disposição de encontrar a solução para os problemas, de encontrar a saída para os momentos difíceis, de encontrar os melhores caminhos, as melhores formas. Mas as pessoas corretas, naturalmente, elas buscam isso. E porque elas buscam os melhores caminhos, porque elas estão com os olhos abertos, os ouvidos atentos, a mente disponível para o crescimento, então elas encontram mais facilidade na vida. Por isso a vida não é tão difícil para essas pessoas. Então, Zandra, o que é que eu faço, Zandra? Para a minha vida não ser tão difícil, procure ter uma vida correta. Só o fato de você viver uma vida correta já facilitará para você a condução da vida nessa terra. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O filho sábio, ele coloca um sorriso no rosto do seu pai, no rosto da sua mãe. Ele alegra eles. Os pais olham para aquele filho, olham para aquela filha e têm prazer e têm alegria no coração de dizer, eis aí o meu filho, eis aí a minha filha. Existe uma alegria no coração. Mas, se ele despreza os pais, se ele despreza a obediência, ao contrário, causa dor, causa vergonha aos seus pais. O tolo se diverte com suas tolices, mas o sábio, ele faz o que é certo.
O sábio, ele não vai se deixar levar por qualquer proposta de divertimento. Por quê, Sandra? Porque ele quer se divertir, sim, mas fazendo as coisas corretas. Porque depois, no final, ele quer poder deitar no seu travesseiro e ter uma noite de paz, uma noite tranquila, sabendo que ele não causou nenhum mal, nenhuma dor. Ele não fez nada de errado e por isso ele pode dormir em paz. Verso 22 diz: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Há sucesso. Não tem coisa mais poderosa do que você pensar, Sandra, eu tenho um empreendimento para fazer, eu tenho uma decisão a tomar e eu vou consultar as pessoas que têm experiência nesse segmento. Então ele vai lá e consulta quem tem experiência, ele consulta quem já viveu aquilo ou algo parecido, ele consulta alguém que já passou por essa estrada, por essa jornada, por esse caminho e por conta disso, a possibilidade dele falhar é infinitamente diminuída. Por que, Sandra? Porque ele aprende também com o erro dos outros. Ele aprende com a falha dos outros. E isso faz com que ele acerte o alvo, com que ele vá lá e consiga a vitória, consiga o sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Gente, que versículo lindo, que versículo poderoso. Eu vou repetir para você. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Imagina que alguém chegou para você aflito, preocupado, angustiado com alguma situação e foi buscar em você uma resposta, foi buscar em você uma orientação, foi buscar em você um direcionamento. E você teve a resposta certa. Você teve a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. Você foi o canal do Criador na vida daquela pessoa. Diga: esse sou eu, essa sou eu. Nós podemos fazer a diferença. Fazer a diferença quando tivermos as respostas certas na nossa boca. Porque além de ajudarmos pessoas, a nossa resposta sempre carregará para os outros o quê? A alegria. A alegria. O verso 24 diz: a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. A pessoa sábia, ela sobe pela estrada da vida. Quanto mais ela conhece, quanto mais ela estuda, quanto mais ela se desenvolve, quanto mais ela aprende, mais ela está subindo na jornada da vida. Significa o que isso, Sandra? Vida longa. Significa vida longa, mas não uma vida longa qualquer, uma vida longa para fazer a diferença, para impactar pessoas. Perceba que essa vida longa, ela vai numa estrada e na estrada você encontra muitas pessoas no caminho. E é nesse caminho que você vai fazendo a diferença na vida das pessoas, você vai impactando pessoas, você vai deixando as palavras fluírem da sua vida. Para quê? Para fazer a diferença, para fazer a diferença, para fazer a diferença. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Esse texto, ele nos faz a referência para aquele que está ali sozinho, para aquela que está ali sozinha, aparentemente sem acolhimento, aparentemente sem segurança, aparentemente sem estabilidade. Ei, o Senhor Deus, o Criador, Ele protege a sua propriedade. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você se sinta sozinha em meio a essa dificuldade, em meio a esse problema, em meio a essa luta que você esteja enfrentando, o Criador é aquele que protege a sua propriedade. O Senhor protege a sua casa, o Senhor protege a sua família, o Senhor protege os seus bens, o Senhor protege os seus negócios, o Senhor protege os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos. Você não está mais sozinho desde o momento que você decide estar perto do Criador, estar ligado ao Criador, estar conectado ao Criador. Tudo muda, o contexto muda, o cenário muda.
O verso 25 diz: o Senhor detesta os pensamentos dos maus, Ele sonda os nossos pensamentos. E se Ele vê um pensamento mau, Ele detesta. Mas Ele gosta de palavras bondosas. Ele gosta que palavras bondosas fluam da minha vida, fluam da sua vida, para fazer a diferença, para fazer a diferença, para fazer a diferença. No verso 27 diz: quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. Entenda uma coisa: toda proposta que vier e for errada, você entende, você sabe o que é certo e o que é errado, você tem maturidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. E entenda isso: se você optar por uma ação errada e você faz consciente, você não prejudica somente a si mesmo, você prejudica toda a sua família. Você faz com que toda a sua família pague por um erro seu. Toda a sua família pague por um pecado seu, por uma falha sua, por uma decisão errada sua. Ei, diga não a essas propostas. Diga não a essas propostas. Para quê, Zandra? Para você proteger também a sua família. As pessoas corretas, elas pensam antes de responder. Elas não vão lá na lata falando logo não. Alguém faz uma pergunta, ela já responde não. Ela pensa. Ela reflete antes de dar uma resposta. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam muitos problemas. E muitas palavras voltam atrás. Por quê? Eu falei que ia fazer, mas sabe o que é? Porque eu não pensei, eu não avaliei, eu não vi. Gera descredibilidade, gera descrédito, gera desconfiança. Ei, antes da palavra sair da sua boca, reflita, pense, avalie a resposta correta, a resposta ideal. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. O Senhor ouve a minha oração, o Senhor ouve a sua oração. Se você está buscando retidão, se você está buscando acertar, o Senhor Criador, Ele está ouvindo a sua oração. A sua oração está chegando aos ouvidos do Criador. Verso 30 diz: um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. As pessoas gostam de se conectar, de se encontrar, de ver, de olhar para um olhar amigo. De encontrar alguém amigo, alguém que possa fazer bem para ele. Alguém que traga uma boa notícia, alguém que traga uma mensagem de vida. As pessoas têm prazer de se conectar com essas pessoas. Que sejamos essas pessoas com um olhar verdadeiro, olhar sincero, olhar de amor. Essas pessoas que levam boas notícias e levam alegria ao coração das pessoas. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Aquele que aceita a repreensão, sabe que aquela repreensão foi correta, você mereceu receber aquela correção, aquela orientação, aquele direcionamento. Se você recebe de coração, você aceita de coração. Então você vai andar com os sábios, você vai andar com pessoas inteligentes. Mas se você rejeita, você prejudica a si mesmo. Quem aceita a correção fica mais sábio. Quanto mais você é corrigido, mais inteligente você se torna. Aceite toda a correção que vier. Aceite toda a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, porque só você tende a crescer e a se desenvolver. E o último verso de hoje diz assim: quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então fechamos o nosso capítulo 15 de hoje com 2 ensinamentos. O primeiro é tema ao Senhor, porque quando você teme a Ele, você mostra que você está pronto a aprender mais sobre a sabedoria. E o segundo ensinamento é: seja humilde. Quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, quanto mais doutor você se torna a respeito de algum assunto, seja humilde o suficiente para reconhecer que ainda há muito a aprender. E diante desses 2 comportamentos, você vai conseguir alcançar um lugar que talvez os seus olhos não viram ainda, que talvez os seus ouvidos ainda não ouviram, que talvez a sua mente nem conseguiu imaginar. Os planos e os projetos que o Criador tem para você quando se trata de sabedoria.
Se você está nesse propósito, se você entrou nessa live por acaso, não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você está aqui, é porque existe um propósito, existe um plano, existe um projeto do Criador para a sua vida. E eu tenho certeza que após todos esses dias de estudo, estamos todos os dias às 18 horas, mergulhados no livro da sabedoria de Provérbios, eu tenho certeza que você não será a mesma pessoa. Se você por acaso chegou hoje, todos os encontros anteriores, do dia 1º até o dia de hoje, você vai encontrar disponível aí no meu Instagram, no YouTube, você buscando lá por Zandra Daiane Provérbios. Vá, leia tudo, se conecte com tudo, entre na mesma página que nós estamos. Para quê? Para que no dia 31 de março você não seja mais a mesma pessoa. Porque eu tenho certeza que a sabedoria vai ser suficiente para transformar a sua vida, assim como tem acontecido na minha vida e na vida de todos que estão junto comigo nesse propósito desde o dia 1º de março. Eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Eu quero que você repita essas palavras junto comigo onde você estiver. Eu quero que você diga comigo assim: Senhor Criador, hoje é o dia 15 de março de 2021. E hoje eu aprendi a respeito do capítulo 15 do livro da sabedoria. De uma coisa eu tenho certeza: não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Se o Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor tem um plano. Por isso eu digo sim à sabedoria. Por isso eu digo sim à inteligência. Por isso eu digo sim a cada palavra sábia que vai fluir da minha vida para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu digo sim a cada transformação que será gerada na minha vida para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para que eu possa ser uma contribuinte para mudar o cenário dos dias atuais. Eu quero levar boas novas. Eu quero levar palavras de vida. Eu quero fazer a diferença. E eu digo sim, Senhor Criador. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todas as pessoas que neste momento estão sofrendo por conta da pandemia, por conta do coronavírus, e nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais amor, o Senhor pode trazer vida, o Senhor pode trazer saúde, o Senhor pode trazer prosperidade, o Senhor pode transformar quadros em que as pessoas estão em hospitais, em que as pessoas estão como se a vida já tivesse rompida. O Senhor é capaz de transformar todo o caos em vida. Todo momento de solidão, todo momento de preocupação, todo momento de angústia, em momento de conquista, em momento de vitória, em momento de bênção. Por isso eu uno a minha fé com todas as pessoas que estão comigo agora ao vivo nessa live. Eu uno a minha fé com todas as pessoas que estão assistindo essa live gravada agora. Eu abençoo a vida, a casa de cada pessoa que está nesse propósito junto comigo, para que possamos tocar na bênção maravilhosa de desfrutar da tua paz, da tua alegria, da tua segurança. Não precisamos ter medo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Uma noite excepcional e a gente se encontra amanhã aqui no Instagram às 18 horas para mergulharmos no capítulo 16 de Provérbios. Beijo no coração. Até amanhã.